exatamente. Então, quando a gente pensa mediunidade, eu acho que mediunidade é uma determinada coisa. Então, quando nós pensamos a respeito do que achamos que alguma coisa é, ou do que achamos que uma coisa significa, isso se chama conceituar. Então, conceito é uma ideia que a gente tem a respeito de alguma coisa. Então, é uma palavra, mas a palavra seguinte muda um pouco. Qual a diferença entre conceito e definição? Definição é quando você delimita um conceito de tal maneira que ele não se confunde mais com nenhuma outra coisa. Então, conceituar é achar que sabemos o que alguma coisa é. Definir é dizer de tal maneira que ninguém mais vai confundir esse conceito com outro conceito. Então, a base de qualquer ideia, de qualquer discussão, de qualquer diálogo, deveria ser conceituar e definir alguma coisa. Então, nossa proposta hoje é a gente definir e conceituar mediunidade, médium e o significado disso. Então, conceituar e definir significa exatamente o quê? Que é a proposta filosófica do Espiritismo, né? Que vem a ser ir além das aparências, apesar das aparências, questionar profundamente alguma coisa. Então, vamos tentar fazer com que a mediunidade deixe de ser uma ideia e se torne um conceito bem definido na nossa mente. E a gente vai usar, para falar sobre isso, um livro que é o Livro dos Médiuns. Nós vamos usar o Livro dos Médiuns e vamos tentar, então, conceituar a mediunidade. E a gente começa com a palavrinha que a gente usa sempre, né? Fenômeno mediúnico. Então, toda vez que a gente começa a falar, a gente fala fenômeno mediúnico, fenômeno para cá. O que é que significa fenômeno? Fenômeno é qualquer coisa que chame a atenção dos nossos sentidos. Tanto que a gente chama Ronaldinho Fenômeno. Por que a gente chamava Ronaldinho Fenômeno? Porque no meio dos jogadores ele chamava a atenção. E o apelido pegou fenômeno. Então, por exemplo, chover é um fenômeno meteorológico. Porque quando chove, chama atenção, todo mundo percebe. Principalmente as mulheres que fizeram escova progressiva, né? Choveu, ai, meu cabelo chamou atenção, é um fenômeno. É um fenômeno meteorológico. Chover. Nós estamos em São Paulo, né? Chover é normal em São Paulo? É um fenômeno perfeitamente normal. E granizo, já experimentaram uma chuva de granizo alguma vez? Quem já vivenciou? Chuva de granizo, vivenciaram, né? É normal chover granizo em São Paulo? Não? É um sinal do apocalipse? O fim do mundo? Não. Chover é um fenômeno meteorológico normal. E chover granizo também é um fenômeno meteorológico normal. O que acontece? A gente está confundindo duas palavrinhas. Normal com comum. O que significa normal? Normal significa que esse fenômeno está dentro das leis que o regem. Então, o que seria um fenômeno meteorológico normal? Então, chover é um fenômeno meteorológico normal em São Paulo? Sim, porque dentro das leis que regem o clima nessa cidade, é possível chover. Logo, se chover, é um fenômeno normal. E o granizo também pode acontecer? Sim. Dentro das leis que regem o clima, o granizo é um fenômeno normal. E neve? Dentro das leis que regem o clima, nevar em São Paulo é impossível. Então, se começar a nevar, vai sair todo mundo para olhar. É um fenômeno o quê? Anormal. Então, um fenômeno pode ser normal ou anormal. E a sua normalidade ou anormalidade se refere às leis que regem a existência ou não desse fenômeno. Porém, um fenômeno normal pode ser comum ou incomum. Então, comum ou incomum se refere à frequência com que um fenômeno acontece. Agora, um fenômeno anormal, necessariamente, ele só vai acontecer se nós interferirmos nas leis normais. De maneira que ele será incomum. Sem interferência, ele não acontece. Ou seja, só é possível acontecer se nós interferirmos. Por exemplo, se nós pulverizarmos sais de prata na atmosfera, a gente pode fazer nevar. Será uma neve artificial. Então, um fenômeno, se não está dentro das leis, para ele acontecer, terá que haver alguma interferência. Então, um fenômeno pode ser normal ou anormal, e dentro dessas leis pode ser comum ou incomum. Mas nós temos um fenômeno que não deveria acontecer. Eu tenho na minha mão um controle. Se eu soltar esse controle, o que vai acontecer? Ele vai cair. E se eu fizer a experiência de novo? Eu pego e solto de novo. Ele vai cair.
Todas as vezes que eu soltar, ele vai cair. Que lei é essa? Lei da gravidade. É uma lei até universal aqui. Se de repente eu solto, em vez de cair, ele dá uma voadinha, dá um passeio pelo estúdio, seria um fenômeno normal? Tem uma explicação dentro das leis naturais? Não. Na verdade, não deveria acontecer. É um fenômeno impossível. Mas e se ele acontece? E não foi o David Copperfield que fez isso. Ninguém mexeu, ele voou sozinho. E ele não faz isso uma vez só. Todas as vezes que a gente vem, tenta fazer, ele voa. É um fenômeno normal? Não. Mas também não pode ser anormal. Por quê? Cadê a interferência? Cadê a anulação das leis naturais? As leis naturais continuam existindo? A gravidade continua aqui? E ele está voando assim mesmo? Então, a gente teve que bolar um nome para explicar algo assim. Então, o que é um fenômeno paranormal? É um fenômeno cujas leis que o regem nós ainda não conhecemos. Então, é um fenômeno real. Não há interferência. E ele se repete, pode ser mensurado. Porém, dentro das leis naturais, ele não deveria acontecer. Então, o nome que nós demos é o fenômeno paranormal. Porque se nós pensarmos em 1220, você pega um pente, esfrega e atrai papelzinho. Seria um fenômeno o quê? Sobrenatural. Você podia muito bem ser queimada na fogueira. Mas hoje é um fenômeno o quê? Perfeitamente normal. Então, na época em que a eletricidade não era conhecida, determinados fenômenos magnéticos podiam ser considerados o quê? Paranormais. Mas como hoje nós já sabemos como funciona, são fenômenos perfeitamente normais. Então, por exemplo, adivinhar o que outra pessoa está pensando. Dentro das leis naturais, é possível? Não. Porque a comunicação não física entre mentes, esse nome, não física, é impossível. A única forma de comunicação seria a comunicação por vias físicas. Como o pensamento ainda não foi reconhecido, não podemos mensurá-lo, não temos o equipamento para detectar, então, teoricamente, nós podemos supor que ele seja explicação para a telepatia. Mas nós identificamos o pensamento? Não. Então, telepatia é um fenômeno paranormal. Porque ele existe. Nós podemos ver a sua incidência na população, nós podemos medir a sua existência, porém não temos nenhuma explicação do porquê ele acontece. Não há maneira disso, então é um fenômeno paranormal. No dia em que a ciência determinar a onda do pensamento, puder mensurá-la, puder avaliá-la, deixa de ser um fenômeno paranormal para ser o quê? Um fenômeno perfeitamente normal. Então, os fenômenos ficam, então, reconhecidos da seguinte maneira. Nós temos o fenômeno normal, o fenômeno anormal, que seria uma estrutura artificial, e o fenômeno paranormal. Então, o fenômeno paranormal é aquele cujas leis que o regem nós ainda não conhecemos. Os fenômenos paranormais podem ser chamados anímicos ou mediúnicos. Anímicos vem de ânima, que significa alma. Então, a alma é o espírito encarnado. Então, um fenômeno da ânima é um fenômeno que nós fazemos pela ação da nossa vontade. E o que chama-se fenômeno mediúnico é aquele cujo agente está fora da matéria, é o espírito. Então, o fenômeno paranormal anímico é feito pela própria pessoa, pela alma, e o fenômeno paranormal mediúnico é feito pelo espírito, usando o concurso do médium. Mas paranormal, vamos especificar, é aquele cujas leis que o regem nós não conhecemos. Por exemplo, entre vocês estão na plateia, quem já assistiu pelo menos 100 filmes falados em inglês com legendas em português? Tem alguém aqui que já viu pelo menos 100? Então, você fala inglês? Não. Então, você garante que não fala inglês e já viu pelo menos 100 filmes em inglês com legendas em português. Se eu colocasse você em transe hipnótico e perguntasse alguma coisa para você em inglês, por incrível que pareça, você entenderia perfeitamente bem. Seria um fenômeno paranormal? O que seria? Não tem explicação. Tem alguma explicação para uma coisa como essa? E é uma coisa que a gente pode testar. A gente pode repetir isso em algumas situações e demonstra. Qual a explicação? Tem uma? Tem. Se você assistiu pelo menos 100 filmes falados em inglês com legendas em português, o seu inconsciente está saturado de quê? Da informação necessária para você processar a mensagem.
Quando você está em transe hipnótico, o seu consciente não está absolutamente no controle. E o inconsciente, então, pode se manifestar. Então, eu falo com você em inglês e você me responde perfeitamente bem em português. É um fenômeno paranormal? Não. É um fenômeno perfeitamente normal. É um fenômeno anímico normal do inconsciente. Da mesma maneira, se nós, por exemplo, quem aqui leu o Guarani de José de Alencar? Teve alguém? Leu? Na escola, naquela época? Vamos lá. Então, vamos ver. Quem um Machado de Assis. Isso, ok. Machado de Assis, você leu. Então, digamos que eu pergunte a você. Você podia escrever aqui num papel para mim, por exemplo, o segundo parágrafo do terceiro capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas? Não, mas você leu o livro. Mas não vai poder fazer? Você afirma que não. Mas se eu coloco você em transe hipnótico e peço, você psicografa para mim direitinho. Por quê? É um fenômeno paranormal? Não. É um fenômeno perfeitamente explicável. Se você lê o livro, ele está onde? Nos arquivos do seu inconsciente. O que é um transe hipnótico? Você faz uma situação neurológica, você adormece o consciente e nós podemos acessar os arquivos do inconsciente. O nome disso é criptomnésia. Criptomnésia não é um fenômeno paranormal, é um fenômeno anímico perfeitamente normal. Entenderam a diferença entre paranormal e normal? Então, agora, falar inglês você pode. Agora eu peço, quem aqui assistiu pelo menos 100 filmes falados em árabe com legendas em português? Então, se por acaso em transe alguém começar a falar árabe, tem explicação? Tem alguma forma de a gente explicar isso? Não. Então seria um fenômeno o quê? Paranormal. Deu para entender? Então, falar inglês pode ser perfeitamente natural. Agora, árabe, alemão ou algum idioma que você não tenha contato suficiente, aí não existe uma explicação natural que justifique, deixa de ser um fenômeno normal para ser um fenômeno paranormal. Por que é importante a gente definir isso? Que muitas pessoas confundem fenômenos paranormais com fenômenos anímicos normais. Por exemplo, efeito placebo. É um fenômeno paranormal? Nós reconhecemos. O que é isso? Eu pego água destilada, ponho um corante e afirmo para você que é um remédio. Você toma e sua dor de cabeça melhora. É um fenômeno de cura paranormal? Autossugestão. Ou seja, tem uma explicação plausível? Temos uma explicação plausível. É um fenômeno o quê? Normal. É um fenômeno anímico normal. Então, a autossugestão existe? Existe. O efeito placebo existe, é reconhecido. A influência da nossa mente, do nosso desejo, afeta algumas das nossas respostas orgânicas? Sim, por exemplo, antibiótico. Você tem um problema renal e antibiótico funciona para um problema renal de bactéria? Sim. Porém, já se percebeu que se o médico que passa o antibiótico para você é alguém em quem você confia, ele tem uma eficácia 21% superior. Por quê? É um fenômeno paranormal? Não. Então, se você confia no médico, se você aceita isso, o remédio funciona, mas a sua confiança faz com que sua eficácia seja melhor. O nome disso, autossugestão. Tá? Então, são fenômenos anímicos normais. O fenômeno anímico paranormal é aquele que não tem uma explicação dentro da física, dentro das leis naturais. Então, você não vai achar uma explicação plausível. Se a gente tivesse uma explicação plausível, deixava de ser paranormal para ser um fenômeno perfeitamente normal. Então, vamos dar uns exemplos, né? O fenômeno paranormal anímico, ele costuma ser objeto de estudo da parapsicologia. Então, a parapsicologia, de paranormal. Psicologia. A psicologia estuda os fenômenos anímicos normais. E são alguns extraordinários. A gente falou da criptomnésia, das memórias ocultas, de uma série de capacidades que nós acreditamos não possuir. Por exemplo, memória fotográfica. Muitos consideram que é uma aptidão especial, mas normalmente todos nós possuímos. A dificuldade é que nós acreditamos tão piamente que não temos, que nós conscientemente não manifestamos. Então, se de repente isso aparece, não é um fenômeno paranormal. Tá? É um fenômeno anímico normal. Os fenômenos paranormais são estudados pela parapsicologia e se dividem em fenômenos objetivos e subjetivos.
Os objetivos são aqueles onde há interferência da mente diretamente sobre a matéria, como, por exemplo, a telecinese. Telecinese, movimento de objetos com a mente. Parapirogenia, para de paranormal, piro de fogo, de calor. Então, a produção de calor com a mente, podendo inclusive chegar à combustão espontânea. Fotogenia, produção de luz com a mente. Existem alguns paranormais anímicos, e para a gente separar, vamos chamar o paranormal anímico de sensitivo. Então, alguns sensitivos são capazes de, por exemplo, plasmar os seus pensamentos em papel fotográfico. Então, além de serem telepatas, eles são capazes de, usando fenômenos luminosos, imprimir um papel fotográfico. Você revela e tem lá uma fotografia. Então, fotogenia. Então, qualquer tipo de intervenção da mente sobre a matéria é chamada fenômeno paranormal anímico objetivo ou psicapa dentro da parapsicologia. E os subjetivos são aqueles em que o cérebro manifesta essa aptidão. Então, por exemplo, telepatia. Quando a gente fala em telepatia, é muito comum a gente ter aquele folclore que a pessoa imagina que a telepatia é como é o professor Xavier do X-Men, né? Em que o paranormal entra na mente da pessoa e arranca as informações. Isso é fantasia e folclore. A telepatia é a leitura do pensamento. Então, você só pode ler aquilo que você emite. Então, eu não posso afirmar, por exemplo, se você gosta de rosquinha de coco. A não ser que eu pergunte, você gosta de rosquinha de coco? Se você pensar, aí eu posso ver. Mas eu não posso entrar na sua mente e tirar alguma coisa de lá. Porque se você não pensou ainda não produziu a onda. Então, telepatia não é invasão da mente. Isso não existe. Você só pode ler aquilo que a pessoa emite. Qual é a teoria que se tem para explicar a telepatia? De que o pensamento é uma onda, como uma onda eletromagnética qualquer, como ondas de rádio, ondas televisivas, que você emite. E o telepata seria um receptor que captaria essa onda, traduziria, e você poderia ler. Então, na telepatia, vou tirar a verdade de você? Não, porque se você pensar numa mentira, eu lerei esta mentira. Então, eu não posso invadir sua mente. E a telepatia existem de dois tipos. Existe o telepata receptor, que é aquele que capta a mensagem, mas existe também o telepata emissor. Por exemplo, alguém que não é telepata. Um telepata emissor poderia, então, colocar na mente de outro um pensamento. Aí a influência seria grande. Quando a parapsicologia começou a treinar isso, testar isso, essa amostragem, já viu que na população havia uma incidência de telepatia e descobriu-se que telepatas emissores normalmente eram confundidos com pessoas muito carismáticas. Ele tinha um poder, um carisma. Não, é que quando ele pensava, as pessoas recebiam diretamente. Então você entendia, mesmo que ele não falasse tão bem, porque você captava pela mente. Então são pessoas capazes de emitir fortemente seu pensamento e ter uma capacidade de convencer o outro significativa, e isso pode ser testado em laboratório. A telepatia, então, ela tem uma certa uma preferência da ciência, porque é uma teoria mais fácil e mais plausível. No momento em que a gente detectar o pensamento como onda, a gente resolve. Telepatia deixa de ser paranormal para ser normal. Porém, recentemente, se separou a telepatia de um outro fenômeno chamado cognição. A cognição é um problema para a ciência, porque ele existe, mas não há nenhuma explicação plausível para isso. Enquanto que a telepatia se entende como onda de pensamento, a cognição significa o quê? Conhecimento de fatos presentes. Então eu chego perto de você e digo, você gosta de rosquinha de coco, você dorme do lado direito da cama, você tem preferência por isso, por aquilo outro. Você está pensando sobre isso? Não, não estou pensando sobre isso. E eu simplesmente sei que você se sente assim. Sei que você é assim. E ainda digo coisas a seu respeito que você mesmo não sabia. Vai perguntar para sua mãe, não, é verdade, sim, você fazia isso. De onde ele tirou? Se você não está pensando sobre isso, como essa pessoa pode ter acesso a essa informação? Então está aí uma hipótese que dificilmente os cientistas entendem. Cognição é o quê? Não sabemos. Se soubéssemos, não era paranormal. Porém, alguns supõem que seria o inconsciente coletivo de Jung, seria o éter, alguma coisa. O fato é que aqueles portadores de cognição sabem de fatos do seu presente. E aí eles variam em duas vertentes. A chamada retrocognição, que é conhecimento de fatos passados, inclusive alguns que você não sabia. Ah, você tinha uma tia chamada Chiquinha e ela gostava de pegar suas trancinhas.
Aí se você não lembra isso, você pergunta para um parente, é verdade. Como é que ele sabe? De onde ele tirou? Agora, o pior deles é a pré-cognição, que é conhecimento de fatos futuros, coisas que não aconteceram. Por mais que nós queiramos não admitir a existência, inclusive alguns espíritos têm dificuldade de lidar, mas e o destino, isso e aquilo? Mas o fato é que uma experiência foi realizada e os resultados foram positivos. Eles pegaram um baralho embalado e chegaram para um paranormal, portador de pré-cognição, e pediram que ele dissesse que cartas iriam sair. E ele disse. Aí eles abriram o baralho, embaralharam as cartas, e quando tiraram, saiu exatamente a sequência prevista. Tem alguma outra explicação a não ser pré-cognição? Então, nós não podemos torcer os fatos são os fatos. Então, a gente agora tem que criar uma hipótese para explicar como isso acontece. Não temos ainda, mas o fato é que acontece e a pré-cognição existe. Não adianta ter explicação, não temos, é paranormal. E a psicometria? Psicometria é a capacidade de fazer uma leitura psíquica de objetos. Por exemplo, quando a gente tem contato com um determinado objeto, a nosso psiquismo os marca. Ainda é uma coisa semelhante à telepatia, acha que é uma onda eletromagnética que marca alguns objetos. E o psicômetro tem a capacidade de pegá-lo e ler impressões. A pessoa que usou esse anel era assim, 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 e fazer uma leitura psíquica desse fenômeno, desse objeto. Existem dois tipos de psicometria, a de superfície e a de profundidade. A de superfície é quando você lê contatos, e de profundidade você lê sobre o elemento, de onde veio o ouro que veio o anel. Agora, a psicometria também tem algumas leis. Inclusive, é interessante ver. Uma das coisas que ajuda os cientistas a reconhecer que seja um fenômeno realmente de natureza física é que você não pode ler qualquer objeto. Existem alguns objetos que têm uma leitura assim e outros não. Descobriram que é mais fácil você ler objetos que são bons condutores. Então, por exemplo, a madeira não é um bom condutor, né? De maneira que objetos de madeira não produzem leituras psicométricas de boa qualidade. O que é que dá leitura psicométrica de boa qualidade? Objetos metálicos, o que tem uma composição com condutores melhores. O que significa que existe uma possibilidade bem plausível de que o pensamento seja um tipo de onda eletromagnética. Tá? Então, nós não viemos falar aqui bem especificamente de fenômeno paranormal anímico, mas já a gente tem uma ideia a respeito do que seja. Você tem uma pergunta? Espera um instantinho, tem que pegar o microfone. Vanete, eu queria saber se a pré-cognição é a mesma coisa de intuição. Se é a mesma coisa ou não. Não, não é a mesma coisa. Pré-cognição é a visão de fatos futuros. A intuição, inclusive, ela foi objeto de estudo da neurologia. E verificou-se um fenômeno interessante. Por exemplo, você está dirigindo um automóvel e, de repente, você diz, vai acontecer um acidente. E alguns minutos depois o acidente acontece. Foi uma pré-cognição ou uma intuição, que as pessoas usavam como sinônimo. E, fazendo uma análise, por exemplo, do cérebro em funcionamento, verificou-se que nem sempre é um fenômeno paranormal. Existe uma explicação plausível para isso. O nosso cérebro tem dois hemisférios, o direito e o esquerdo. O esquerdo é um cérebro que funciona por etapas. Então, todo o pensamento, toda a estrutura de pensamento é sequencial. Então, normalmente, você arma o problema e, ponto a ponto, chega a uma conclusão. Enquanto o hemisfério direito é global, ele enxerga padrões. Por isso, ele é mais veloz, porque ele não analisa ponto por ponto, ele pega o panorama geral. Então, se você tem esses dois hemisférios trabalhando, o hemisfério direito fará uma análise de um acontecimento mais rapidamente do que o esquerdo. Se isso acontecer, você tem a impressão, vai acontecer um acidente. Quem está dizendo isso para você? A sua observação. Você vai calcular a velocidade do automóvel, a distância, o deslocamento, tudo em tempo real, e vai ver o acidente acontecer antes que aconteça. Agora, o esquerdo não. O esquerdo, para ver a mesma coisa, ele tem o quê? Uma sequência um pouquinho mais demorada. Então, muitas vezes, o que você chama de intuição é a manifestação do seu hemisfério direito. Vou dar um exemplo. Tem uma firma de engenharia.
você é engenheiro, e é responsável pelo cálculo estrutural de alguma coisa. É um cálculo demorado, envolve muitas equações matemáticas. Aí você faz um relatório enorme e chega lá no chefe. Tem chefe, né? Aí você chega no chefe, entrega o relatório, ele dá uma olhada, tem um erro. Aí você pergunta, onde? Não sei, mas tem um. Sim, mas exatamente onde? Não sei. Vai lá, refaça. Aí você vai lá, refaça, e não vê nada errado. Volta. Peraí, não achei erro nenhum. Aí ele olha, mas tem um. Onde? Eu pago para você fazer isso. Aí você vai lentamente e encontra o erro. Como é que ele descobriu? Por isso que ele é chefe, né? Porque ele olhou e, com aquela visão global, alguma coisa estava fora do padrão. Mas o direito, ele tem uma visão global, não pontual. Então ele sabe que tem uma coisa errada, mas não sabe exatamente onde está o erro. Aí que entra o hemisfério esquerdo, que vai fazer uma análise o quê? Pontual dos acontecimentos. Deu para entender o que significa a intuição? Então, muitas vezes, o que a gente chama de intuição é a manifestação de algumas capacidades cerebrais. Agora, pré-cognição é o conhecimento de eventos futuros. Não tem nenhuma explicação plausível para você saber que carta vai sair num baralho fechado. Tá? Agora, você está vendo uma sequência de eventos e fazer cálculos rápidos sobre qual o futuro daquele evento é uma coisa diferente. Okay? Inclusive, o déjà vu, é aquela sensação de que você já vivenciou alguma coisa. Foi feito um exame neurológico, né, usando o PET scan. O que é um scanner cerebral? É um equipamento que analisa o cérebro em funcionamento. Ele vê a área onde tem atividade metabólica, atividade elétrica, então você vê. E eles notaram que o déjà vu tem uma explicação neurológica. Algumas pessoas têm um delay. O que é um delay? É um atraso entre a comunicação de um hemisfério e outro. Então, vocês dois veem, captou a informação mais rapidamente. Tem um atraso com relação ao outro. Então, quando você chega ao nível de consciência, peraí, eu já vi isso antes. Você viu com o outro hemisfério cerebral. Aí você tem a sensação de que você já viveu aquela cena, que você já viu aquilo. Isso não é um fenômeno de pré-cognição. Então, uma das explicações, isso foi feito no exame, tá? É um delay, um atraso entre o processamento de informação do hemisfério direito e esquerdo. Entenderam a diferença? Então, a gente não pode chegar dizendo que tudo é um fenômeno paranormal. Existem fenômenos que são perfeitamente normais, tá? Que têm explicação na ciência, têm explicação na neuroanatomia, têm explicação no funcionamento, tá? Que não são fenômenos paranormais. Por isso, para a gente manter a credibilidade, a gente tem que sempre questionar bem profundamente para a gente tentar definir o que é e o que não é. Ok? Bom, entre os fenômenos paranormais mediúnicos, cujo agente é o espírito, ou um curso dos médios, se divide em fenômenos físicos, que são aqueles em que o espírito age diretamente sobre a matéria, usando um recurso do médium. O médium fornece um material que recebeu o nome de ectoplasma. O nome é aquele ectoplasma biológico? Não. É que ficou uma tradição chamada de ectoplasma. Tá? É uma substância que o médium produz, que é o combustível para a ação do espírito sobre a matéria. E os fenômenos chamados intelectuais são aqueles em que o espírito age no cérebro do médium. Então, os efeitos físicos, nós temos batidas, chamados REPs, que aparecem na codificação, voz direta, transporte, materialização. Quando a gente fala materialização, não existe um só tipo de materialização. Quando você fala materialização, é uma manifestação física de um corpo espiritual. Existem vários tipos. Por exemplo, materialização espectral. Você vai ver alguma coisa, mas essa coisa não tem substância. É o que a gente chama de espectro. Você enxerga, mas não é tangível. É uma materialização visível e não tangível. Uma materialização comum. Muitos questionam, né? Eu vi umas fotos, tem aquele véu esquisito e um rosto não muito nítido. É porque na materialização comum, você não materializa o espírito todo. Você materializa partes. Por exemplo, só a superfície do rosto. Então parece que é uma máscara. Ou sua cabeça, ou suas mãos. Aí tem aquele véu vaporoso que é para esconder, porque uma cabeça flutuando dá mais medo do que um negócio mesmo, né? Então, você tem, pedaços do espírito. Com que objetivo? Economizar a energia. Você está retirando do médium um recurso físico. E isso causa consequências biológicas. Normalmente, um médium de materialização que produza muitos fenômenos pode perder de 1 a 3 quilos numa reunião desse tipo.
o que é extremamente perigoso para a sua saúde. Então, para minimizar os gastos, você não materializa o espírito inteiro, e sim partes dele, e aquele véu tem por objetivo dar, então, uma aparência de normalidade. Então, em muitos médiums, não é o espírito, é só, por exemplo, uma superfície. Dá aquela sensação, parece uma máscara plástica e tudo mais. E a corporificação, chamada corporificação perfeita, que é um fenômeno raro, é quando o espírito se manifesta inteiro, como, por exemplo, Kate King, materializava através da mediunidade de Florence Cook. William Crookes, que era um cientista inglês, pesquisou esse fenômeno e a Kate King tinha pulsação, tinha batimentos cardíacos, ele analisou tudo isso, ele era um corpo perfeito. Tá? O nome disso é corporificação, é um fenômeno muito raro, por quê? O desgaste envolvido nesse tipo de fenômeno é tão significativo que alguns médiuns desenvolvem lesões em vista disso. Então, é uma atividade muito insalubre. Os efeitos intelectuais, nós temos vidência, audiência, psicografia. Aí um pausa. Eu não coloquei ali, no fenômeno paranormal anímico, a clarividência. O que é clarividência? O nome não seria... A gente usa clarividência para nos referir ao fenômeno paranormal anímico. E a vidência ao paranormal mediúnico. Mas tem diferença? Tem. O sensitivo que tem clarividência, ele é capaz de enxergar através de objetos opacos e à distância. Por exemplo, você coloca alguma coisa numa caixa e ele olha dentro e diz o que tem ali. Ou à distância. Você podia descrever a minha casa? Aí ele começa a descrever. Peraí, podia ser telepatia. Não, corre que está pegando fogo. Então não é telepatia. Ele está vendo o que está acontecendo lá neste momento. O nome disso é clarividência. É diferente da vidência? É. Qual é a principal diferença? A diferença é que sensitivos clarividentes não veem espíritos. E é comum alguns deles dizerem que espírito não existe. Então havia um sensitivo que era portador de uma clarividência assim fantástica. Então ele via dentro de cofres, via através da distância, e ele dizia, se espírito não existe porque eu que vejo tudo, nunca vi, é porque não tem. E ele dizia que ele ia para um hospital ver gente morrendo para ver se enxergava a alma saindo. E todas as vezes que ele foi, não viu nada. Então ele era capaz de enxergar à distância, através das paredes, mas não enxergava o quê? Espíritos. Entenderam a diferença? Então o clarividente vê fisicamente. É como se ele tivesse uma visão de raio-x, mas não vê o quê? O mundo espiritual. Já o médium vidente enxerga o quê? Espíritos. Você pode ter os dois? Pode. Por exemplo, Edgar Cayce. Edgar Cayce era um sensitivo, que ele tinha uma capacidade. Quando ele entrava em transe sonambúlico, ele era capaz de dar diagnósticos precisos sobre males físicos. Então você chegava para ele, ele entrava em transe e dizia o que havia errado com você. Seu fígado está com esse problema, seu coração, e ele enxergava por dentro de você e dava um diagnóstico. Qual era o problema que você tinha? E ele fez isso por muitos anos. Mas era comum a pessoa que levava um paciente lá, após vivenciar o fenômeno, perguntar, ok, eu tenho isso, qual o tratamento? Aí ele respondia, isso eu não sei. Então ele só era capaz de dar o quê? O diagnóstico. E durante anos ele fez isso. Mas um dia, um casal muito pobre levou a sua filha, que estava muito doente, e que os médicos não diagnosticavam. Levaram para o Edgar Cayce, ele estava em transe e deu o diagnóstico, o que a moça tinha. Aí a família perguntou, e o que é que nós devemos fazer? Aí ele respondeu o que ele sempre respondia. Isso eu não sei, mas tem alguém aqui do meu lado que sabe e vai responder. E nesse momento, manifestou-se um espírito que deu o tratamento para a jovem. Então, qual é o nome desse fenômeno? É um fenômeno medianímico. Ou seja, existe um fenômeno mediúnico e existe um fenômeno anímico. Então, fenômenos exclusivamente anímicos existem, exclusivamente mediúnicos existem, e existem a junção dos dois. Por exemplo, o médium telepata capta o pensamento da pessoa e o mentor dele fala alguma coisa a respeito. Agora, tem aquele médium que sem o mentor não vê nada, não enxerga nada, mas na presença do mentor ele vê através da parede, vê isso, vê aquilo, ou seja, ele tem um fenômeno anímico? Não. Ele é um médium. Só na presença de um espírito ele é capaz de produzir um fenômeno. Entenderam a diferença? Bom, isso aqui para a gente generalizar mais ou menos isso. Quem gostar, pesquisa na internet, a parapsicologia estuda principalmente fenômenos anímicos. Existem muitos parapsicólogos que não admitem o fenômeno mediúnico,
admitem somente um fenômeno anímico, dizem que é um fenômeno de natureza física, cuja lei ainda não percebemos, que nos falta instrumentação ou tecnologia. Mas não admitem a vida após a morte ou a sobrevivência da alma após a morte. Então, agora a gente vai falar sobre o fenômeno mediúnico especificamente, que a ideia é a gente conceituar e definir. Quando a gente fala medicina e médico são sinônimos, medicina é uma palavra, médico é outra palavra. Da mesma maneira, mediunidade é uma coisa, médium é outra. E o que a gente vai usar para definir isso? Nós vamos usar o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns faz parte da codificação espírita, né? E lá no alto, tem lá, no frontispício, começa assim: Espiritismo Experimental. Livro dos Médiuns. E aqui, Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Para aqueles que não sabem o que é guia, né? Que é uma palavra antiga, vamos lá. Manual do usuário. Né? Você comprou um celular, como é que funciona? Você pega o manual do usuário. Então, se você quer praticar o espiritismo, você vai usar o quê? O manual do usuário de quem? Dos médiuns e dos evocadores. Médium é aquele que vai ser o agente do fenômeno, e o evocador normalmente é aquele que está atrás pesquisando isso ou evocando o espírito. É um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestação. Então, Allan Kardec fez uma série de experiências e ele descreve no Livro dos Médiuns essas experiências. O que ele viu, como ele fez, qual a metodologia que ele usou para desenvolver o Livro dos Espíritos. O Espiritismo começa com o Livro dos Espíritos, que contém o quê? A filosofia espiritualista, ou seja, o pensamento do mundo espiritual. Com aquelas perguntas: quem sou eu? De onde eu venho? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Então, essas perguntas são respondidas no Livro dos Espíritos, que é o conteúdo do pensamento dos espíritos. Porém, como foi feito? O que havia por trás disso? Qual o método que Allan Kardec usou para obter essas respostas? Está contido no Livro dos Médiuns. Por isso que ele conseguiu constituindo o segmento do Livro dos Espíritos. Então, você lê o Livro dos Espíritos. É plausível aquela ideia? Você acha que ela responde às suas dúvidas? Ok, muito interessante. De onde saiu? Como foi feito? Como é que a gente pode rever isso achando que é a resposta? Então, a gente vai pegar as definições. Né? O que é mediunidade? Então, essa definição contém lá. É a faculdade que algumas pessoas possuem de servir de intermediários entre o mundo físico e o mundo espiritual. Bom, essa definição está lá. Algumas pessoas. Se são algumas pessoas, não são todas. Por que você está chamando atenção para isso? Porque é muito comum a gente ouvir falar: todo mundo é médium? Né? Pergunta assim. E quando eu falo isso, eu pergunto numa plateia: quem é médium? Levanta o braço. Alguns levantam, né? Aí depois eu pergunto: todo mundo é médium? Todo mundo sacode a cabeça. Não tem uma dicotomia nessa situação, né? Você, quando pergunta, todo mundo é, mas na hora do vamos ver, não tenho certeza. Ou seja, existem dúvidas a respeito. Mas por que todo mundo balança a cabeça? Todo mundo é médium. Ah, porque todo mundo diz. Todo mundo quem? Não, porque está escrito. Está escrito onde? Não, está escrito no Livro dos Médiuns. Bom, se está escrito no Livro dos Médiuns, nós temos um problema, não é não? Porque isso aqui eu tirei do Livro dos Médiuns. É definição de mediunidade. E está escrito aqui: algumas pessoas. Se fosse todo mundo, estaria o quê? Todos possuem. Que as pessoas possuem, que o ser... Não, que algumas pessoas possuem. Tá? Então, a definição de mediunidade é uma faculdade que algumas pessoas possuem. De fazer o quê? Trazer informações do mundo espiritual para o mundo físico. Por quê? Porque é uma outra dimensão. Então, para você fazer isso, você vai usar um médium. Bom, e a outra definição é: o que é médium? O que é médium? Médium é aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Pronto, aí todo mundo. Porque num grau qualquer grau. Bom, um grau qualquer pode começar do zero, não pode? Então, quem tem 0 grau tem o quê? Não tem nada, porque eu não vejo dizer que uma coisa específica sobre isso. Mas alguns falam: mas no Livro dos Espíritos está escrito. O que está escrito? Tem uma pergunta que diz assim: os espíritos influenciam nossos pensamentos e atos? Resposta: sim,
de tal maneira que de ordinário são eles que vos dirigem. Viu? Todo mundo é médium. Quer dizer, não vi, não. Porque, olha só, todos são influenciados? Sim ou não? Ele foi, todos são. Que verbo é esse? Verbo ser. Qual o tempo? Presente. Você viu? O Espiritismo é cultura, né? Então, sim, verbo ser. Mas a definição de médium não é aquele que é influenciado, é aquele que sente. Então tem uma palavrinha diferente. Todos somos influenciados e o médium é aquele que sente. Mas peraí, todo mundo percebe. Assim, podemos perceber ou não, né? Mas vamos lá. O que significa sentir? Só que tem um detalhe. O livro foi escrito em português? Não, foi escrito em francês. Então, é outro idioma e foi traduzido para o português. Sentir, em português, tem mais de um sentido. Um desses sentidos é o quê? Notar e perceber, não é? Sentiu firmeza na opinião do cara? O que significa? Percebeu? Notou alguma coisa? Está sentindo como essa pessoa gosta de você? O que está falando? Não é uma sensação física, é o quê? Percepção. Só que sentir também, a gente usa para estar sentindo frio? Está sentindo dor? Está sentindo calor? Isso é a mesma coisa que notar e perceber? Não. Isso é o quê? Apreender pelos sentidos. Então, sentir, nós usamos para perceber e notar, mas também por apreender pelos sentidos. Ou seja, perceber fisicamente alguma coisa. No livro dos médiuns, qual o sentido da palavra sentir? Notar, perceber ou apreender pelos sentidos. Porque em francês, quando você está sentindo calor, é uma coisa. E quando você está notando alguma coisa, é outra. Em francês, sentir é perceber fisicamente. Tá? Então, qual é a colocação? Médium é aquele que percebe fisicamente a influência dos espíritos. Ou seja, todo mundo percebe fisicamente? O que é perceber fisicamente? Ver, ouvir, ter sensações somáticas. Se essa influência acontece por vias indiretas, por exemplo, você não vai ter uma percepção física. Se ela acontece quando você dorme e vai para o mundo espiritual, você não vai ter uma percepção física. Você pode até notar, por exemplo, no seu temperamento, que a pessoa está perturbada, que a pessoa está obsidiada, mas não significa que ela tem uma percepção física disso. Você está ouvindo o espírito? Não. Isso significa que você não está sendo perturbado por ele? Também não. Então, a segunda palavra da definição seria a palavra influência. O que é influência? É uma palavra composta que tem essas características, né? Um prefixo, um radical e um sufixo. Viu? O espiritismo é cultura mesmo, né? Gramática. Então, fluir, o flu vem de fluir. Fluir é seguir numa direção. O prefixo in na frente muda a situação da palavra, né? Você estava feliz, quando você põe o in na frente, você fica o quê? Infeliz. Você muda a condição de felicidade. O influir significa o quê? Mudar a direção de alguma coisa e em si é uma qualidade. Então, o que é a influência dos espíritos? Os espíritos são capazes de mudar a direção dos nossos pensamentos e atos? Sim. Então, influir é mudar o direcionamento de alguma coisa. Então, a pergunta, os espíritos influenciam nossos pensamentos e atos? Significa, os espíritos são capazes de mudar a direção dos nossos pensamentos e atos? Sim, de tal maneira que de ordinário são eles que vos dirigem. Isso significa que todos são médiuns? Não, porque médium é aquele que percebe fisicamente. Mas tudo bem, não precisa acreditar em mim, vamos continuar o resto da definição. Né? Que se espiritismo é filosofia, pressupõe questionamento. Então, médium é aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Raros são aqueles que não possuem dela alguns rudimentos. O que são raros? Poucos, difíceis de encontrar. Podemos escrever isso de outra maneira? Existem alguns, são raros, que não possuem dela nem rudimento. O que significa? Que tem algumas pessoas difíceis de encontrar que não são médiuns, porque não tem nem rudimento. O que é rudimento mesmo? Vestígio. Então, existem pessoas, são muitas? Não, são raras.
Se não tem nem rudimento, não são. Aí pergunta, todos são médios? Não. É raro, mas existem alguns que não sentem absolutamente nada. Ok. E agora, como a gente fica? Vamos continuar. Pode-se até dizer que todos são médiums. Graças a Deus. Aí, pode-se até dizer que todos são médiums. Quer dizer, não está errado você dizer. Como são muito raros aqueles que não possuem, podemos dizer que todo mundo é. Beleza. Resolvido o problema. Agora, pode-se... Está em que tempo? Presente? Não. É um futuro possível, não é verdade? Poderíamos até fazer isso. Não está totalmente errado fazer. Né? Pode-se até dizer que todos são médios. O problema é que logo depois daí vem uma palavrinha terrível. Né? Que palavrinha é essa? Mas, vírgula. Pode-se até dizer que todos são médios. O que é mas, vírgula? Significa que depois da vírgula eu vou dizer alguma coisa que contraria a frase anterior. Não é isso? É uma conjunção adversativa. Né? Gosto muito de você, mas, vírgula. Eu vou dizer alguma coisa que contraria a minha afirmativa anterior. Então, pode-se até dizer que todos são médiuns, mas, vírgula. Médiuns somente o são. O que é somente o são? É uma locução. Só e somente só são. Como isso fica muito esquisito, você usa essa expressão para afirmar 3 vezes a mesma coisa. Só e só são quem? Aqueles que possuem a faculdade ostensiva. O que está escrito aí? Os médiuns só são aqueles que possuem a faculdade ostensiva. Que faculdade? Mediunidade. Ou seja, quem não possui mediunidade ostensiva não é médium. Espera aí, é isso mesmo que está escrito aí? Então, quem não tem mediunidade ostensiva não é médium. Então, você pode ter mediunidade e não ser médium? Pode. Se a sua mediunidade não é ostensiva, você não é médium. Então, não existe a palavra médium ostensivo. Existe a palavra o quê? Mediunidade ostensiva. Então, temos 3 situações. Tem aquele que não tem nem vestígio, tem aquele que tem mediunidade, mas não é ostensiva, não é médium, e tem aquele que tem a mediunidade ostensiva e por isso é. Então, médium só é chamado aquele que possui a faculdade ostensiva. E o que é ostensivo? Machado de Assis. Fulano ostenta na face as marcas da devassidão. O que é isso? Está escrito, todo mundo pode ver. Se for discreto, não é ostensivo, né? Então, ostensivo é aquilo que aparece, é visível. Fulano é só ostentação. Se ela for muito discreta, não está ostentando coisa alguma. Então, se não for aparente, se não for visível, se não tiver sintomas característicos, não é médium. Bom, como é que a gente pode traduzir isso? Se você for absolutamente normal, não é médium. Bom, se você for esquisito, tão estranho, tem algum problema, tem alguma coisa, aí tudo bem. Agora, se você for perfeitamente normal, com certeza não é médium. Mas, olha só, a gente só pegou 2 livros. Livro dos Médiuns e o Dicionário. E aí? Agora eu vou dizer, primeiro momento que eu vou dizer uma coisa nova, né? Tá? Então, aí a definição toda. Médium é aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Raros são aqueles que não possuem dela alguns rudimentos. Pode-se até dizer que todos são médiuns, mas, vírgula, médiuns somente o são aqueles que possuem a faculdade ostensiva. Essa é a definição do livro dos Médiuns, que é o guia dos médiuns e dos evocadores. Bom, vamos tentar, então, traduzir isso usando, então, alguma coisa nova. Primeira vez que eu vou dizer uma coisa que não seja literatura. Nível de consciência. Quando a gente fala de consciência ou inconsciência, existem várias colocações. Existe a consciência ou inconsciência psicanalítica, tá? Que é aquela região que contém determinadas situações da psique. Existe o consciente ou inconsciente da psicologia, mas eu estou me referindo aqui à consciência ou inconsciência em termos biológicos, em termos médicos. Tá? Então, quando o médico diz fulano está inconsciente, ele está se referindo o quê? Que ele está tendo uma experiência psicanalítica? Não. Está dizendo que ele está o quê? Desacordado.
Então, consciente ou inconsciente se refere à lucidez, grau de lucidez. Só que a consciência ou inconsciência não é uma linha. Por exemplo, você encontra alguém desacordado, ou seja, não está deambulando, não está de olhos abertos. Esse cara está morto? Não sei. A gente sacode, ele acorda. Não, estava só dormindo. Tá? Então, o grau de inconsciência dele é o quê? Extremamente leve. Você sacode, ele não acorda, está desmaiado. Mas os sinais vitais estão presentes, os reflexos estão ali presentes, então é um desmaio. Mas se alguns reflexos estiverem abolidos, ele não está desmaiado, ele está em coma. Se você tenta pegar os batimentos cardíacos e não consegue, está morto, aí você faz um exame, não, tem atividade cerebral, não está morto. Ele está no estado cataléptico. Ou seja, a inconsciência tem o quê? Vários níveis até a inconsciência absoluta, que seria a morte, não está mais presente. Então, a inconsciência tem vários níveis. Da mesma maneira, a consciência também tem vários níveis. Então, por exemplo, você estava num acidente de automóvel, bateu a cabeça. Aí chegou no hospital e você tem lá uma papeleta. Para entrar, vocês arrumam a papeleta. Aí chega na mão do médico, ele pergunta, qual o seu nome? Por que ele faz isso? Ele quer saber se é o paciente certo, para não errar? Também, mas não é só isso. Ele pergunta, qual o seu nome? A senhora sabe onde está? Sabe como chegou aqui? Sabe que dia é hoje? Aí pergunta um monte de coisa que é aparentemente inútil. Aí você responde tudo certinho. Se você responder tudo certinho, ele vai escrever na sua papeleta lá, paciente lote. Paciente lúcido, orientado no tempo e no espaço. Ou seja, você está totalmente o quê? Consciente. Então, em termos biológicos, estar consciente é o seguinte, você está lúcido, ciente de si mesmo, do tempo e do espaço. Ou seja, vocês sabem onde estão? Sabem como chegar aqui? Direitinho. Então, vocês estão o quê? Conscientes? Perfeitamente cientes de si mesmos? Então, estão lote, conscientes. Mas você bateu a cabeça, eu pergunto, qual o seu nome? Fulana. A senhora sabe onde está? Não sei onde estou, não. Estava em casa agora estou aqui. Sabe como chegou aqui? Não faço ideia. Vamos lá. Ela está inconsciente? Mas ela está consciente? Não. Então, alguma lucidez ela tem, mas ela está o quê? Desorientada. Então, ela não está absolutamente o quê? Consciente, então não está lote. Ou então você pergunta algumas coisas e ela não sabe responder. Ou então a pessoa está acordada. Aí qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Ou seja, ela está aparentemente acordada, mas está consciente? Absolutamente não. Então, existem níveis diferentes de consciência ou inconsciência. Então, por exemplo, entre a inconsciência e a consciência, você tem a desorientação, a embriaguez. Cadê meu carro? Eu botei o carro aqui, não está mais. O que você está fazendo na minha casa? Não, eu sou o vizinho. Ou seja, essa pessoa não está totalmente o quê? Consciente. E com relação à inconsciência também, existem várias situações. Sono, narcose, coma. Então, isso aí são níveis de consciência. Agora, vamos juntar essas duas situações. Grau de mediunidade e nível de consciência. O que seria o grau de mediunidade? A sensibilidade. Lembra? Num grau qualquer? Então, tem gente que é muito sensível, gente que é o quê? Pouco sensível. Digamos que eu tivesse um aparelhinho para medir a mediunidade. Aí eu pegasse um ali, e eu passei lá, deu tracinho, ou seja, ele é um dos raríssimos que não tem nem vestígio. Tem gente assim? Tem. É raro, mas existe. Não tem mediunidade. Esse outro já tem alguma coisa aí, tem mediunidade aí. Ele está acima ou abaixo do nível de consciência? Abaixo do nível de consciência. E esse aqui? Tem mais ou menos? Tem mais. Mas está acima ou abaixo? Abaixo. E esse? Tem mais. Está acima do nível de consciência. E esse? E esse? Muito. Qual é a diferença entre eles? Se esses daqui estão acima do nível de consciência, o que significa? Que quando você está o quê? Lúcido, orientado no tempo e no espaço, esse aqui sente uma coisinha. Estou sentindo arrepio, tem uma alma aqui. O que ele sente? Ele vê? Não. Ele escuta? Não. Mas toda vez que o espírito aparece, ele sente um... Ai, estou sentindo um negócio subindo aqui. Ou seja, toda vez que tem um espírito, ele sabe? Sabe. É ostensivo? É. Porque toda vez que o espírito entrar, ele sabe. Ele é médium, num grau pequeno. Agora, e esse aqui?
Está acima ou abaixo do nível de consciência? Abaixo. Então, ele lúcido, orientado no tempo e no espaço, o que ele sente? Nada. Não sente nada. Enquanto ele está lúcido, orientado no tempo e no espaço, não sente nada. Ele é médium? Não. Tem mediunidade? Tem. Mas é médium? Não. Mas peraí, qual a diferença entre eles? É o seguinte. Esse aqui, lúcido, orientado no tempo, não sente nada. Mas se ele tomar umas cachaças, ele começa a ver gente morta. E ele acha que é uma alucinação induzida pela bebida. Porque quando ele está lúcido, orientado no tempo e espaço, o que ele sente? Nada. Tem mediunidade? Tem. É médium? Não. Então aqui nós temos o quê? 6 pessoas. Quantos deles são médiums? 3. Por quê? Porque a mediunidade neles está o quê? Acima do nível de consciência. Ou seja, ela se manifesta ostensivamente? Sim. Em graus diferentes. Esse aqui sente arrepio toda vez que o espírito chega, esse aqui já escuta alguma coisa, e esse aqui está internado no hospício com alucinação visual, auditiva. E esses 3? Esses aqui não sentem nada. Nunca. Não. Esse aqui não vai sentir nada nunca. Esse aqui, de vez em quando. Por exemplo, digamos que os 3 aí resolvem fazer uma sessão. Tá? Um fala assim, olha, eu tive uma experiência, tem uma seita lá que usa um chá. Se você tomar, você vai ter uma experiência psíquica. Aí eles vão lá, esse aqui toma, realmente funciona. Tomou. E começa a ter uma experiência paranormal. Um guia aparece e fala com ele. Ele virou médium? Não. Porque quando ele está lúcido, orientado no tempo e espaço, ele vê alguma coisa? Não. Só quando ele está sob efeito de alguma substância. Agora, esse aqui tomou e não sentiu nada. Por quê? Porque não era forte o suficiente para expressar a sua mediunidade, que era melhor. Mas ele ouve falar de um xamã lá que usa mescalina, que é um dos mais potentes substâncias alucinógenas, para induzir a uma percepção extrasensorial. Ele toma e tem uma experiência paranormal. Poxa, tomei uma experiência paranormal. Ele é médium? Não. Só sob efeito de uma substância psicotrópica ele pode ter uma experiência. Ele, lúcido, orientado no tempo e no espaço, não sente nada. É médium? Não. Tem mediunidade? Sim. E esse aqui? Esse aqui pode tomar o que ele quiser, que ele não sente? Quando? Nunca. Porque ele é um dos raros, raríssimos, que não tem nem rudimento de mediunidade. Ficou mais plausível dessa maneira? A gente pode se encaixar? Então, existem pessoas que, uma vez na vida ou tá na morte, tiveram uma experiência paranormal. Não são médiums. Mas tem mediunidade? Tem. Porque se não tivesse mediunidade, não poderia ter a experiência. Mas não foi um estado normal. Foi um estado alterado. Por exemplo, seu pai estava morrendo de câncer, você está acompanhando ele há meses. Você está num estado normal? Sem dormir, sem comer, com desgaste. Aí eu vou contar uma experiência verdadeira. Uma senhora, no velório, vê o pai abrir os olhos no caixão e dizer, minha filha, preste atenção. No closet tem um paletó marrom. Dentro do bolso direito do paletó marrom tem uma coisa muito importante. Não esqueça, minha filha. Aí ela tem aquele choque. Será que ela sonhou? Será que ela alucinou? O que foi aquilo? Como é que a gente vai saber? Aí ela foi lá, entrou no closet, tinha um paletó marrom, enfiou a mão no bolso e tirou uma apólice de seguro que ela não sabia que existia. Foi um fenômeno paranormal? Foi. Ela é médium? Não. Tem mediunidade? Sim. Então, médium é aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Raros são aqueles que não possuem dela alguns rudimentos. Pode-se até dizer que todos são médiuns, mas médiuns somente o são aqueles que possuem a faculdade ostensiva. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.